Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre validações do ASP.NET, tanto para ASP.NET quanto para Web API. Quero te mostrar um pouco mais sobre validações built-in, que são as que já vêm dentro do ASP.NET, e validações customizadas, ou Custom Validations. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 9 vezes Microsoft MVP, e se você está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que se ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Agora bora lá dar uma conferida nessas validações aí que o ASP.NET traz pra gente. Muito bem, então, pessoal, a gente vai começar aqui criando um novo projeto, e eu vou criar esse projeto aqui, ó, usando um .NET New Web API -O Validation, tá? Um nome qualquer aqui, e vou colocar aqui um -F net 5.0 para criar ele no .NET 5.0, tá bom? Esse tutorial aqui vale para o ASP.NET 5 ou ASP.NET 6, não tem problema, você pode usar qualquer um dos dois, tá bem? E agora, ó, abrindo esse projeto com o Rider aqui, a gente tem a casca de uma aplicação ASP.NET, tá? Eu vou começar aqui deletando o meu Weather Forecast, eu não quero esse item aqui, e vou deletar também meu Weather Controller, tá? Não quero esses itens aqui para a gente trabalhar. E no nosso startup aqui eu também vou tirar o Swagger no momento, porque a gente não quer trabalhar com Swagger neste projeto aqui, tá? É só uma brincadeira só, não faz sentido, tá bem? E eu vou aproveitar aqui para limpar aqui nos Properties, meu lote em settings.json, vou tirar o Swagger daqui e o Swagger daqui de baixo, tá bom? Então ele vai executar um projeto aqui limpo pra gente, e a gente só vai testar a validação. Então a gente vai criar algumas validações aqui e testar essas validações direto no Postman, tá? Então vou mostrar as validações aqui com o Web API, porque é mais fácil, não preciso criar HTML nem nada, mas essas validações elas valem também para as views do ASP.NET, tá? Então um ponto importante aqui já para a gente entender é que o ASP.NET, né, a validação ela vale para o ecossistema todo do ASP.NET aqui, porém algumas validações, né, as validações customizadas que a gente criar aqui, elas não vão ter a validação do lado do cliente no caso do ASP.NET, tá? Então, no lado do cliente, elas não vão ser executadas, só vão ser executadas no lado do servidor. O que significa que você vai ter que fazer um post, né, para o lado do servidor, para fazer essa validação para voltar para a tela, tá bom? Algumas validações built-in do ASP.NET utilizam o jQuery para fazer a validação. Então, a maioria das validações built-in, credit card, e-mail, etc., elas fazem a validação na tela, mas para validações customizadas não tem como, né? Ele precisaria de um JavaScript, então ele vai para o servidor para validar, tá bom? No Blazor a situação muda um pouco, mas a gente não vai abordar o Blazor aqui. Se vocês quiserem ver um vídeo sobre validações customizadas no Blazor, deixa um comentário aqui nesse vídeo que eu vou ter um prazer imenso em fazer para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui criando um modelo, tá? Então vou dar um botão direito aqui, vou criar um novo arquivo, uma nova classe aqui, vou chamar a pasta de models e vou criar aqui um create user model, tá? Então esse create user model a gente vai criar alguns campos aqui nele e colocar algumas validações que são as validações que a gente chama de built-in. Built, em inglês, é construído, né? Então, built-in é o que já vem dentro da caixa, já vem pronto no ASP.NET, tá bom? Eu vou criar aqui, ó, um prop string username, um prop decimal salary, tá? Deixa eu colocar aqui um prop string password, tá? O e-mail dele, o e-mail é a senha, e um prop string e-mail. Tá bom, essas três validações aqui já vão ajudar a gente a entender um pouquinho melhor, tá? Então, criei 4 propriedades aqui, username, password, salary e e-mail. Essas 4 propriedades a gente vai aplicar as validações sobre elas. A primeira validação, né, e acho que é a mais comum que a gente vê, é o required, tá? Então as validações no ASP.NET, elas são dadas simplesmente por uma anotação, ou aqui como a gente chama data annotation, tá bom? Então quando você coloca esse required aqui, significa que esse campo é requerido e isso vai persistir até o banco de dados. Se você estiver trabalhando com Entity Framework, por exemplo, o Entity Framework consegue entender que esse campo é requerido e ele vai exigir esse campo preenchido antes de ir para o banco. Então é bem legal mesmo, tá? Required aqui, tá? Se a gente voltar aqui e colocar required em todos os campos,
tá? A gente já vai ter esses campos aqui todos como obrigatório, tá? Então vamos voltar aqui, vou criar um controller, vou dar um botão direito aqui, class, e vamos criar aqui, ó, controllers barra user controller.cs, tá bom? Esse controller aqui, vamos herdar de controller base e vamos definir ele como API controller, tá bom? Como a gente vai testar aqui uma entrada de requisição, eu vou usar um HTTP post aqui em cima, tá? E ele vai ser um post para a rota base aqui do nosso projeto, tá? Para a rota raiz aqui no projeto. Public iAsync iActionResult, vou chamar ele de post mesmo, tá bom? E vamos dar um return ok aqui, se tudo der certo, tá? Só que não vai dar certo, obviamente, a gente vai fazer falhar. Vamos criar aqui um FromBody, vamos pegar do corpo da requisição o nosso modelo, tá? Então vamos colocar aqui o Create User Model, tá bom? Dá um Alt Enter aqui para ele importar, tá bem? Então, esse fica o nosso código até o momento. Perfeito, então. Agora, antes de a gente prosseguir, a gente tem que entender como são feitas essas validações. Toda vez que um JSON é postado para uma aplicação ASP.NET, ele é convertido automaticamente para um objeto aqui, né? Então, a gente falou assim que eu quero converter, ó, aqui FromBody, né? Eu estou dizendo para ele, ó, eu quero converter o corpo da requisição que eu receber, que vai ser um JSON, para esse Create User Model. Então, nesse momento, vai entrar um cara em ação chamado de Model Binder. Ele vai pegar, né, ele vai fazer o deparo do JSON e converter esse JSON para um objeto. Tentar converter esse JSON para um objeto. Se não der, obviamente, a gente vai ter um erro, mas daí é um outro erro, não tem a ver com as validações aqui. Tá? Feito isso, entra um outro cara em ação, que é o Model State. O Model State, a gente consegue verificar qual é o estado atual do modelo, se ele contém algum erro. Então, se você fizer aqui um if Model State, tá? E esse é um objeto do próprio contexto do ASP.NET, .isValid, a gente já consegue saber se esse modelo está válido ou não, tá? E esse modelo, ele se refere a esse modelo de entrada aqui, tá? Então, se esse modelo não estiver válido, eu vou retornar um bad request. Tá bom? Só vou fazer isso por enquanto. Então, esse daqui, o que a gente fez foi deixar o Model Binder entrar em ação, trazer o JSON para o nosso objeto C# e validar esse modelo, né? Já aplicar essas validações que a gente definiu anteriormente aqui. Então, um passo bem simples, bem trivial. Vamos chamar o nosso terminal aqui, executar um .NET Run e vamos rodar essa aplicação aqui com Postman, tá? Eu vou chamar o Postman e fazer uma requisição aqui, tá? No nosso Postman aqui, ó, deixa eu fazer uma requisição. Ele tá rodando no localhost 5001, tá? Deixa eu vir aqui no body, raw, JSON, tá? E eu tô passando aqui, ó, algumas informações, tá? Deixa eu dar um zoom out aqui no Postman, senão ele não vai funcionar, tá? Vou dar um send aqui, tá? Quando eu dei um send, ele deu um result 200 porque tá tudo ok. Então, passou lá na nossa requisição, foi tudo ok. Vou tirar o nome, vou tirar o password, vou tirar o salário e vou tirar aqui o e-mail. Vou deixar todos eles como vazios, tá? Se a gente der um send agora, a gente vai ter o resultado 400, ó. Ele trouxe aqui um bad request pra gente. E ele vai falar assim, ó, salário foi inválido, tá? Mas se eu colocar o salário aqui, preencher algum valor, né, no salário, obviamente, vou colocar aqui como 0, não tem um range ainda, ele vai me indagar aqui sobre os outros campos, tá? Ele vai falar assim, olha, o e-mail é um campo requerido, a senha é um campo requerido, o usuário é um campo requerido, tá bom? Mas, obviamente, isso daqui não atende a todas as nossas necessidades, tá? Vamos parar ele aqui, vamos parar a nossa aplicação, e a gente pode melhorar bastante esse modelo aqui. Então, no required, aqui, a gente pode colocar error message e informar aqui, nessa mensagem de erro, um valor português, PTBR, tá? Então, o usuário é obrigatório, tá? Então, fazendo isso, né, executando essa mudança aqui, deixa eu colocar para os outros campos aqui também, tá? Coloquei para os outros campos. Se a gente voltar aqui para o terminal e rodar nossa aplicação, .NET Run novamente, a gente consegue agora fazer um send
e receber as mensagens já ó, em português. Então o e-mail é obrigatório, password é obrigatório, né? A senha é obrigatória, username é obrigatório, salário é obrigatório, mas a gente foi obrigado a passar um valor ali pro salário, né? Só se a gente não informasse nada aqui, acho que ele pegaria. Deixa eu dar um send aqui novamente. Não validou, mas a gente já vai colocar o range nele ali, que ele vai funcionar certinho, tá? Mas, enfim, a gente já tem as validações aqui e esse error message aqui a gente consegue definir a mensagem de erro para essa validação. E aí, essas validações aqui, tá, pessoal? Essas validações, elas são as validações padrões do ASP.NET e existem N delas, tá? Eu não vou passar todas, obviamente, porque não dá para passar aqui, mas tem algumas outras interessantes que eu uso, como o string length, tá? Que é o tamanho dessa string. Eu vou colocar aqui 10 e minimum length de 3, tá? E aqui eu posso colocar também um error message, tá? O nome de usuário deve conter entre 3 e 10 caracteres, tá? Então agora o que acontece aqui nesse modelo, tá? Vou quebrar a linha aqui para facilitar para vocês, tá? Para vocês visualizarem, tá? Esse daqui é o string len. É um tipo uma das N validações que a gente tem min len, max len, regex, várias outras. Essa é uma delas. Então, ele tem um tamanho de até 10 caracteres e um mínimo de 3 caracteres. Então, de 3 a 10 caracteres. A mensagem de erro que eu coloquei foi: o usuário deve conter entre 3 e 10 caracteres. Então, agora se a gente rodar essa aplicação de novo aqui, ó, deixa eu dar um clear aqui, um .NET watch run já, para ele ficar executando aqui a nossa aplicação. Se a gente fizer uma nova requisição para a nossa aplicação agora, tá, e informar o username, eu vou colocar como aqui, tá? Então coloquei um valor aqui, ó, não tá nulo esse valor, tá? Ele vai me dar outra mensagem aqui, ó. Ele vai me dar aqui, ó, o usuário deve conter entre 3 e 10 caracteres, tá? E se eu preencher aqui como André Baltieri, que dá um send, aí obviamente 3 a 10 caracteres, então André Bal, vou colocar menos aqui, tá? E aí ele passou todos os requisitos aqui, não tem mais nenhum erro para o meu usuário. Outra validação legal que a gente pode colocar aqui é, por exemplo, no salário, a gente pode colocar aqui um range, tá? E colocar aqui 0,999.99, tá bom? E colocar aqui um error message. Se o salário for fora disso, né, for maior que isso, no caso 999, vou colocar aqui, ó, você ganha muito, tá? Então, colocar um range aqui de 0,9999. A gente voltar para o nosso Postman agora, preencher o salário como 1000, ele vai aparecer aqui, ó, validação, você ganha muito, tá? Então, a gente já está aplicando essa validação aí, perfeito? E tem até aqui uma própria validação aqui, ó, para e-mail. Então você pode colocar aqui, definir que esse item aqui é um e-mail address e eu colocar aqui o error message como e-mail inválido, tá? Então se a gente colocar isso aqui, salvar, vamos lá para o nosso Postman, tá? Vamos fazer uma nova requisição aqui. Deixa eu colocar aqui o e-mail como André apenas, ó. Tá? Vou dar um send aqui. O e-mail agora está preenchido, só que ele passou aqui pelo e-mail inválido. Então, essas são as validações que a gente tem built-in do ASP.NET. Tem mais um monte de validações aí, depois você pode explorar e descobrir melhor elas. Beleza? Mas o que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu baixar meu terminal aqui. Tá? Eu vou fazer aqui dentro dessa classe mesmo, ó. Tem a classe createUserModel. Vou fazer aqui dentro mesmo, vou criar uma nova validação, vou criar uma validação customizada. Então, eu vou criar aqui um public class email in use e eu chamo eles normalmente de attribute, tá? Porque são atributos que vão decorar a nossa classe, tá? Então, essa é uma classe aqui. Uma validação customizada no ASP.NET nada mais é do que uma classe que herda de uma classe base chamada de validation attribute. Tá? Então essa classe aqui ela herda de uma classe chamada validation attribute. Então olha que legal, protected override validation result, tá? Is valid, e aí a gente recebe um objeto e recebe também o validation context, tá? Pode tirar esses nullables daqui, tá bom? O Rider colocou isso aqui para mim, não
Provavelmente no seu não vai aparecer se tiver no Visual Studio, tá bem? E aqui eu vou colocar uma lógica bem simples, só para a gente testar aqui, ó. Return, vou converter o valor para string, o valor vem como um objeto aqui, tá? Um object, tá? E se essa string for igual a hello@balta.io, tá? Eu vou retornar um novo validation result, e aqui eu vou colocar uma mensagem, ó, este e-mail já está em uso, tá bom? Se não, eu vou retornar como sucesso. Então, se alguém tentar passar um e-mail chamado hello@balta.io, a nossa validação aqui ela vai falhar, tá bem? Então, aqui você podia ir no banco, fazer uma consulta no banco, ver se esse e-mail já existe no banco, né? Então, obviamente, você pode usar sua criatividade aqui dentro, tá bom? Nesse e-mail aqui, eu vou colocar o e-mail in use. Olha que legal, ele já apareceu aqui para mim, o meu atributo, tá? Então, ele já aparece aqui em cima pra gente como e-mail in use. E a gente já pode usar ele aqui dentro. Vamos chamar o nosso postman agora, então, e vamos colocar aqui um e-mail válido, ó, andré@teste.com. Vamos dar um send aqui, tá? Deixa eu colocar os outros valores aqui como válidos, André Baltieri, tá? Deixa eu colocar o password como 123456 e o valor como 100, o salário como 100, tá? Então, vou deixar tudo passando, ó. Então, funcionou aqui, essa é uma requisição válida, tá? Agora, se eu colocar aqui hello@balta.io, ele tem que dar que esse e-mail já está em uso, tá? Então, vou colocar aqui hello@balta.io e, ó, nossa validação customizada já entrou em ação e ele já apareceu aqui, ó, esse e-mail já está em uso. Olha que bacana. Perfeito, pessoal? Agora, para fechar aqui, vamos criar uma outra classe, a Public Class. Eu não pensei muito antes de fazer esses exemplos aqui, mas você vai pegar o fio da meada. Eu criei aqui um exemplo chamado de Block Domain Attribute, tá? É um atributo para bloquear domínios e ele vai herdar do Validation Attribute também, tá? Então esse e-mail, esse atributo aqui, eu quero bloquear domínio. Então se vier um e-mail de um domínio google.com, hotmail.com, eu quero ter a possibilidade de bloquear, tá bom? De novo, a gente vai usar o override aqui e vamos sobrescrever o isValid aqui novamente, tá bom? Só que nesse caso aqui, eu quero ter uma propriedade de entrada. Eu quero poder digitar o domínio que eu quero bloquear, não quero deixar fixo como a gente fez no e-mail. Então eu vou criar aqui um prop string domain, tá? Então esse é o nosso domínio. E aqui no construtor da nossa classe, tá? Eu vou esperar esse domínio. Então string domain e aqui domain igual a domain, tá? Então vou fazer igual a gente faz com injeção de dependência ou qualquer outra coisa no ASP.NET, tá? Beleza? E aí no nosso método override, a gente vai ter aqui o return, vamos converter o valor para string novamente, e se ela conter um domínio, né, que a gente especificar ali, um domínio bloqueado, a gente vai retornar aqui, tá? Domínio inválido, tá bom? Vou deixar só essa mensagem aqui, ó, domínio inválido, tá bem? Então aqui ficou igual o anterior que a gente já fez, tá? Posso até tirar esse nullable daqui, tá? Então, tá feito isso aqui. Como que a gente usa esse atributo agora, esse block domain attribute, que ele tem, de fato, uma entrada de dados, tá? Então, a gente vem aqui e coloca o block domain, e ele já vai pedir aqui pra gente informar, ó, o domínio, tá vendo? Então, string domain. Então, posso vir aqui e colocar google.com, tá? Então, tiver algo, eu vou colocar aqui gmail.com. Então, quero bloquear e-mails do Gmail aqui na nossa aplicação. Vamos voltar lá para o nosso Postman, tá? Vamos pegar aqui, vamos colocar um e-mail válido, que não é o hello@teste.io. Então, ó, funciona, essa requisição funcionou. Agora, se eu colocar um hello@gmail.com, ele tem que cair na lista de bloqueados. E, ó, caiu aqui, ó, domínio inválido, tá? Então, esse domínio aqui já não é válido e ele já entrou em ação, né? Já executou todas as validações do nosso modelo, tá bom? E assim fecha essa parte aqui de validações nossas, tá? Então tem bastante coisa sobre validação ainda, mas obviamente isso daqui é um start para vocês aí que querem
começar a trabalhar com validações no ASP.NET, tá bem? Perfeito, então, pessoal. Como vocês puderam ver, as validações são bem tranquilas e fáceis de serem criadas, né? Ou customizadas aqui dentro do ASP.NET. Você pode criar uma validação customizada e compartilhar com N projetos da sua aplicação. Então, isso não é uma tarefa difícil aqui, como a gente conferiu nos vídeos, tá bem? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar para ajudar ainda mais esse canal. Estamos chegando a 50 mil inscritos aqui no canal, é um marco histórico para a gente e muito legal. Se você está acompanhando esse vídeo pela Premiere junto comigo, a gente vai lá para o Discord agora, balta.io/Discord, então faça parte da nossa comunidade, é muito bacana, rola muita coisa legal lá. E claro, eu não podia deixar de pedir a sua opinião, então deixa seu comentário aqui, conta aí o que você achou das validações do ASP.NET, se você usa de uma forma diferente, é muito importante para você ajudar a fomentar esse vídeo e também a outras pessoas, tá? Deixando a sua opinião aqui. Então, um abraço e até o próximo vídeo.